Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Esse é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos um encontro com você tem um encontro aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pela lição bíblica desse primeiro trimestre deste ano de 2025, que tem como tema Origens, estudos baseados no livro de Gênesis. Por gentileza, compartilhe o nosso link, coloque o link da Escola Bíblica do Sul desta semana, coloca lá no seu Instagram, coloca lá no seu Facebook, coloque nos diversos grupos do seu WhatsApp, lá da igreja local, dos ministérios, da família, dos parentes, dos amigos, compartilha, tá bom? Vamos pulverizar o nosso link para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas com o estudo da lição bíblica de hoje. Feito isto, deixe o seu like, potencialize o canal da TV Promessa RS. Não se esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Depois disso, se inscreva no nosso canal, TV Promessa RS. Você já se inscreveu? Você já é um dos inscritos na nossa TV? Olha, então ajuda a gente, tá bom? Ajuda a gente. Caso você não se inscreveu ainda, se inscreva. Vai lá, TV Promessa RS, se inscreva aqui no nosso canal. Depois disso, ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado. Fique com a gente. Estamos de volta e agora para estudar a lição de número 8, que tem como tema a falência dos projetos humanos. Está com a gente hoje, nos dando a alegria de retornar aqui na Escola Bíblica do Sul, o pastor Daniel. É isso aí, pastor Daniel, que está lá na divisa, né? Lá na divisa, Barra do Quaraí. Barra do Quaraí, Belo União. Belo União. Já deve estar falando espanhol, já tem um bom tempo que está lá. É o nosso pastor internacional. É isso aí, temos presença internacional em Rio Grande do Sul, né? Pastor Daniel, ele é pastor na Promessa da Barra do Quaraí, também em Belo União, no Uruguai. Ele é o diretor financeiro da convenção do Rio Grande do Sul. Pastor Daniel, muitíssimo obrigado por sua colaboração aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica do Sul. Vou deixar aí a oportunidade para que você possa dar aí a sua saudação aos nossos irmãos aqui da Escola Bíblica do Sul. Paz do Senhor Jesus, pastor Alessio, pastor Rogério, paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, amigos, aqueles que sempre estão aí na sintonia, na audiência da Escola Bíblica do Sul. É um prazer imenso estar aqui com vocês para poder conversar um pouco a respeito deste tema tão importante, né? A falência dos projetos humanos. Muito obrigado aí pelo convite e que Deus possa nos dar graça aí, né, durante este período que vamos estar conversando sobre este tema nesta noite. Amém. Vamos deixar ele falando em português mesmo, para facilitar a gente aqui, né? Senão nós não vamos nem saber o que ele está respondendo, né, pastor? Pastor Daniel. É o português mesmo. Como nós temos aqui a liturgia aqui da Escola Bíblica, a gente começa aqui pedindo para o professor do dia falar um pouquinho aqui, aquela introdução mesmo, de Escola Bíblica mesmo, né, que fala sobre o tema, sobre o texto básico, sobre o objetivo, para dar aquela introdução, assim, para que os alunos da Escola Bíblica do Sul já possam aí, né, se inteirando um pouquinho mais aí do assunto de hoje. Eu vou pedir aí, por gentileza, para você fazer essa entrada aí com a gente. Ok, pastor Alessio. Muito bem, então o tema é a falência dos projetos humanos, né? Quando nós olhamos para esse tema, a falência dos projetos humanos, nós não podemos achar que o nosso futuro não precisa ser planejado, que temos que viver sem planos. Não é isso que
que a lição de hoje quer nos ensinar, né? Nós precisamos ver, neste aprendizado, que nossos projetos, eles darão certo, se estiverem sendo aprovados por Deus, né? E como saber que estão dentro dos planos de Deus os nossos projetos? Como saberemos, né? Quando nós olhamos para esta lição, quando nós olhamos para este tema e quando nós olhamos para os textos bíblicos, né, que nós temos neste estudo de hoje, desta semana, nós descobriremos que os propósitos de Deus, eles são para serem seguidos com alguns objetivos definidos, né? E quando nós descobrimos isto, obedecendo aos propósitos de Deus, sem nenhuma arrogância, né, humana no nosso coração, esta lição nos ensina isto, né? Quando nós não contrariamos, né, os projetos divinos, então nós seremos bem-sucedidos. A lição de hoje, a lição desta semana, ela nos ensina, ou ela nos ensinará, nós estamos aprendendo, né, que precisamos e temos necessidades de confiar na soberania e presciência de Deus, né, para nos conduzir bem e ter nossos projetos aprovados por Ele. Porque nós cremos que Deus, em sua presciência, ele preveu todos os acontecimentos. Deus, em sua presciência, ele preveu todos os acontecimentos. E, assim, Deus fará acontecer, né, independente das nossas escolhas. Então, é isso que nós estamos aprendendo nesta lição. Independente das nossas escolhas, Deus fará com que os seus projetos, com os seus objetivos sejam alcançados. Então, quando Deus vê que as minhas escolhas, que as nossas escolhas, elas estão fora dos propósitos dele, ele intervém. É o que aconteceu é o que acontece aqui conosco nesta lição, né? O Senhor disse, que é o texto base, o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Deus está intervindo aqui, né, em uma escolha que eles fizeram após, né, a ordem de Deus para os descendentes de Noé. Eles não estavam dentro dos projetos de Deus, então Deus intervém, né? Então, quando eu não entendo ou saio fora dos projetos de Deus, a lição está me ensinando que eu tenho alguns prejuízos. Nós temos alguns prejuízos. É o que essa lição nos ensina hoje, né? Então, olhando para a lição, para essa introdução, Adão e Eva saíram dos propósitos de Deus. O que aconteceu? Caim também saiu dos propósitos de Deus. O que aconteceu? Agora, a raça humana, né, se corrompeu. De uma certa forma que Deus chegou a demonstrar vontade de destruir o povo, lá em Gênesis capítulo 6. Você lê Gênesis capítulo 6, você vai ver que Deus teve vontade de acabar com a raça humana. Tamanha era a sua arrogância, né? E aí, Deus traz o dilúvio sobre a terra. E Deus, então, ele resolve continuar com o seu propósito. Porque Deus tinha um propósito. E Deus, então, salva a família de Noé. Deus salva a família de Noé. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Porque se fizermos escolhas erradas, pagaremos o preço. Essa lição vai girar em torno deste assunto. E nós vamos aprender aí com essa narrativa, né?
Deus, ele promove aqui um começo, um novo começo, né? Essa lição fala do novo começo, né? Então, esse estudo nos mostrará que Deus não pode ser contrariado. Os planos divinos não podem ser contrariados. Então, é o que nós aprenderemos nessa lição de hoje, pastor. Então, nós vamos analisar aqui, né, esse episódio da arrogância do povo, né, querendo fazer de acordo com a sua própria vontade, desprezando, assim, a vontade de Deus. Amém. Excelente introdução. Acho que nem precisava mais das perguntas, viu, pastor? A Fantástico, introdução já foi fantástica, já foi Não muito precisa. bem explicada. Que bênção, pastor Daniel. Exatamente, irmão. Foi bênção mesmo, né? Amém. Acho que foi perfeito, assim, né? Perfeito. Sim. Muita coisa boa aí. É o que eu sempre digo, viu, pastor Daniel e pastor Rogério? O bom é que tá gravado, né? É isso aí. Então, de repente, a gente tem tanta informação importante que depois você volta lá e pega, né? Vai pensando, porque, de fato, o pastor Daniel, ele colocou várias verdades bíblicas, né? Sim. Da presciência de Deus, de estar de acordo com o plano de Deus, a falência de quem está fora do plano de Deus, a bênção de quem está dentro do projeto de Deus, né? Então, como o tempo é curto, a gente, né? Sim. Mas assim, vale a pena. Todos os alunos aí, fica com a gente aqui até o finalzinho direitinho, Sim. né? Mas depois retorna e veja essa introdução aí dimensiona um pouco essa introdução que o pastor Daniel fez, que foi, assim, fantástica, né? Sim. Fantástica. Querido, para a gente continuar aqui um pouquinho, a primeira parte sobre analisando o relato bíblico, nós temos a parte aqui dividida em 2 tópicos, que fala sobre a arrogância dos projetos humanos e a decadência dos projetos humanos, né? E aí as perguntas remetem a esses 2 tópicos aqui da nossa lição. Então, pastor Daniel, eu vou entrar aqui nas perguntas para que a gente já possa caminhar um pouquinho aí, como vai remeter lá, né? A gente já caminha aqui para as perguntas. Diz assim, ó, leia Gênesis 9, 1, 7, 11, 2 e responda. Qual fora a ordem de Deus a Noé e seus filhos e o que fizeram seus descendentes? Muito bem. Muito bem, pastor. Deus, ele abençoou, né? Colocou tudo na dependência do homem. E Deus deu uma ordem, disse para eles, sede fecundo, multiplicai-vos, povoai a terra. Essa foi a ordem de Deus após o dilúvio, né? Mas, diz o texto bíblico, que quando eles chegaram na planície, ali, de Sinai, o que eles fizeram, né? Eles partiram do Oriente, chegaram numa planície e habitaram ali, construíram ali uma cidade e construíram ali uma torre, contrariando assim a ordem de Deus, né? Então, veja bem o que eles fizeram. Eles contrariaram a ordem de Deus. A ordem de Deus não era para que eles parassem ali naquela planície, era para que eles saíssem e povoassem a terra. Muito bem. Pastor Roger, acho que a gente caminha aí, então, para a pergunta de número 2, é isso? Vamos lá. Pergunta de número 2. Ela nos coloca o seguinte. Leia Gênesis 1, do 1, o 3 e o 4, o item 1 e responda. O que contribuía para o sucesso do projeto dos descendentes de Noé? E com que propósitos eles construíam uma cidade com uma torre? Pastor Daniel, nos auxilie aí, então, nessa resposta, por favor. Muito bem. Olha só. Eles tinham todos uma linguagem só. Então, isto era um ponto positivo para eles, né? Uma linguagem só. Então, isso contribuía para o sucesso
do projeto que Deus tinha para com eles, após a ordem divina. O propósito deles, né, ou melhor, a intenção deles, foi uma intenção errada. Porque não é isso que Deus queria, né? A intenção do projeto deles, o que eles queriam ali? Eles queriam ser reconhecidos, né, de acordo com os textos bíblicos que nós lemos, eles queriam serem reconhecidos, né? Eles tinham uma intenção arrogante no seu coração. Esse é o perigo dos nossos propósitos, né? Então, eles tinham tudo para ter sucesso, mas eles escolheram a forma errada. Eles não contribuíram para os propósitos de Deus, construindo uma torre, construindo uma cidade, para poder ficar ali, enquanto Deus tinha mandado eles sair e povoar a terra. Esta era a ordem de Deus. Interessante, né? Nós falamos aqui, sempre na Escola Bíblica do Sul, sobre a intenção do coração, né? Isso. Deus vê lá a intenção do coração, né? Como disse o pastor Daniel, né? Deus dá uma ordem clara, né? Vocês vão povoar, vocês vão, a descendência, a bênção de Deus estava ali, a terra estava ali, vai ser povoada de novo. Agora eles vão brassicar, vão se instalar ali, vão construir uma torre, a Torre de Babel. Deus havia dito, né, que jamais iria voltar a destruir, né, a terra novamente com água, coloca o arco-íris, toda uma pedagogia, um cuidado de Deus com esse povo. E esse povo agora começa a duvidar da promessa de Deus, né? Aí tem um projeto, quando Deus está dizendo assim, ó, eu não vou fazer isso, aí tem dúvida no coração, mas e se ele fizer? Vamos nos precaver. Vamos fazer um projeto aqui, que se caso aconteça, a gente tem como se livrar disso, né? Como disse o pastor Daniel, né? Bem na introdução. Ó, projeto, não tem nenhum pecado em você fazer o projeto. A gente faz projeto em muitas áreas da vida, né? O pastor Daniel, ainda mais que é tesoureiro, é diretor financeiro, sabe que tem aqueles projetos todos, né? Agora, o projeto tem que estar alinhado com Deus, né? Quando você toma iniciativas e você toma por sua conta e risco, independente de Deus, aí tem problema, como disse o pastor Daniel bem no início. E é o que o pessoal está fazendo aqui, né? Sim. É uma loucura agora que está acontecendo aqui, né? Sim. Eles resolveram confiar na sua própria força, né? Não exatamente. Confiou no poder de Deus, não confiou na palavra do Senhor e achou que a inteligência que eles tinham ali, enfim, conseguiria suprir a eventual necessidade que eles teriam. Foi como o senhor colocou, o pastor Nel colocou, construir uma torre, porque se por alguma eventualidade acontecesse um problema, ele tem onde se refugiar. Mas espera aí, mas o senhor tinha falado que jamais acabaria novamente com o mundo dessa forma. Cadê a confiança? Né? Cadê a confiança que Noé teve lá na época quando o Senhor pediu para ele fazer a arca? Esse povo já não tinha mais essa confiança, né? Nós vemos aqui então que, apesar de Deus ter feito todos os passos para que a humanidade viesse depois desse dilúvio ter uma vida plena, vamos dizer assim, mediante a presença dele, o povo, com o seu livre-arbítrio, ainda assim decidiu ir num caminho contrário, né? Usar sua própria força, sua própria inteligência e não o poder que Deus tinha dado para eles, né? Imagina, né? Deus deu todo o poder, falou, ó, tá aqui, vocês vão para tal lugar, vocês vão multiplicar, vocês vão fazer assim. Ah, não, mas o ser humano falou assim, será mesmo? Aconteceu uma vez e se acontecer de novo, né? Nos dias de hoje, às vezes a gente pensa assim também, né? Muitas vezes a gente está com problema, com dificuldade na nossa vida e a gente pensa, mas será mesmo que eu vou orar aqui para Deus resolver? Mas eu oro para Deus resolver, mas não entrego na mão dele. Eu dou só um pedacinho, se ele der conta, beleza, senão eu vou fazer minha, né? E não quer dizer também que nós não devemos fazer, né? Tem muitas coisas que dependem da nossa atitude, mas é que a gente sempre coloca. O natural é o ser humano, o sobrenatural é Deus, né? E aqui Deus estava falando de forma sobrenatural. Não se preocupe, isso aqui não vai acontecer, faça isso, né? Foi muito claro e explícito, como foi colocado pelo pastor Daniel e pelo senhor, né, pastor Alessio? Eu acho que é isso. Viu, pastor Rogério?
embora a escolha deles, eles queriam permanecer unidos, né? Eles queriam permanecer juntos, né? Mas não era esse o projeto de Deus, né? Eles estavam, naquele momento, distanciando do projeto de Deus, embora a união seja algo positivo, né? Mas esta forma de união que eles estavam querendo, estavam fora dos projetos de Deus. Eles estavam usando, né, a liberdade que eles tinham, a capacidade que eles tinham para engrandecer a si mesmo, fugindo dos propósitos de Deus. Então, Deus não olhou com bons olhos, né? Você vê que no texto base, no texto bíblico de Gênesis 11, do 3 ao 4, eles falaram, nós queremos tornar célebre, né, o nosso nome, tem que ser, tornar célebre, quer dizer, que tem que ser, tornar-se conhecido, né, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, eles saíram fora do projeto de Deus, né? O projeto de construir uma cidade, permanecer naquele lugar, naquela planície, pode até parecer bom, né, para eles naquele momento, mas não era isso que Deus havia falado com eles, né? Eles estavam se tornando ali arrogantes, né? Tornando arrogantes ali, puxando para si a glória, esquecendo-se da glória de Deus. Então, temos que tomar cuidado com isso. E só um paralelo, né, pastor, aqui vamos colocar, por exemplo, as nossas células que nós temos hoje, né? Porque o nosso objetivo da nossa célula é o quê? Multiplicar, né? Isso. Multiplicar. E muitas vezes a nossa célula começa a crescer ali, é tão gostoso, você tá com os irmãos, você já tem uma certa afinidade, né? E você tem medo, parece que é um medo que você tem, né, de falar assim, não, vamos agora expandir, vamos crescer isso aqui, vamos multiplicar mais, vamos... Né? Então, a gente retratando nesse paralelo com o que o senhor colocou, é exatamente isso, né? Deus tinha então ordenado para que esse povo tomasse toda a terra, né? Para que eles se multiplicassem em todas as terras, mas eles acharam muito mais confortáveis ficar juntinhos, né? E às vezes a gente faz isso nos dias de hoje, então, também, né? A gente pega como exemplo as nossas células, às vezes está tão gostoso, tão confortável ali, a gente está estudando a palavra, está falando de Deus, mas não é esse o objetivo. O objetivo é crescermos para que o evangelho do Senhor chegue a outras pessoas, né, pastor Daniel? Você não pode se tornar o próprio protagonista da tua história. Eles queriam ser o protagonista da história deles, né? E Deus não queria isso, né? Porque Deus vê isso como uma soberba, né? Você está ali, você quer ficar junto, você não quer expandir, né? O negócio nosso é expandir, fazer com que o projeto de Deus seja realizado nas nossas vidas. Né? Sim, perfeito. Muito bem colocado. E eu vou pensar, pastor Daniel, me permita, essa fala que eu achei perfeita também, ó, quando o pastor Daniel fala assim, ó, eles acharam melhor ficarem juntos, reunidos ali, mas não foi o que Deus disse. Né? Então, isso é muito importante, isso é muito forte, né? Porque assim, se você disser assim, ó, ficar junto como uma comunidade ali, construir uma torre, bom, é pecado isso? Depende. Né? Se você vai construir uma torre porque você tem medo de que Deus não cumpra o que ele prometeu, é pecado. Claro. Você ficar junto quando Deus mandou espalhar, é pecado. Porque nós não podemos ser protagonistas da nossa própria história. Acho que é exatamente isso que o pastor Daniel acabou de falar. Exato. Não, quem diz a história, quem dita as regras dessa história é Deus. É Deus. Né? Aí é por isso que eu sempre digo assim, pastor Daniel e pastor Rogério, que nós temos que ter muito cuidado com os nossos argumentos. Porque a gente tem tantos argumentos que aparentemente são bons, mas eles são bons, mas eles, se eles não estiverem alinhados com o propósito de Deus, eles são perigosos. É uma arma contra a gente. Né? Tem tantos argumentos. Não, mas Deus disse que era... mas nós vamos estar juntos. O que tem de animais poderosos naquela época lá? Muitos já estão extintos, estavam lá. O mundo era desconhecido. Eles têm tantos argumentos para ficarem juntos. Você fala assim, tem razão.
Só Sim. não tem razão porque Deus disse que não era para ficar. Sim. Né? Então, se você estiver cheio de razão, mas se a sua razão estiver levando para um caminho que te independe do que Deus está dizendo, é um caminho perigoso. Perigoso. Pode ser lógico, mas Sim, é perigoso. Mas é perigoso, exatamente. E como o pastor Daniel colocou, as instruções foram claras e específicas. Exatamente. Não teve margem para que mudasse. Né? Exatamente. Perfeito. Pastor Rogério, e a terceira pergunta, é isso? Vamos lá. Terceira pergunta, então, pastor Daniel. Sim. Com base no item 2, responda. Por que foi necessário a decadência do projeto do povo de Babel e por que Deus espalhou a humanidade em vez de destruí-la? Por quê, pastor Daniel? Quando eles resolvem fazer ali uma torre, né, construir uma cidade, eles ofenderam a Deus. Porque ao construir uma torre, segundo o que nós aprendemos na lição bíblica e segundo as histórias que a gente sabe a respeito dessa torre, a intenção deles ali também era chamar a atenção de outros deuses, né? Porque segundo a crença daquela época, aquela torre também seria a descida, né, de outros deuses. Então, Deus, ele não deseja o regresso do ser humano. Deus, ele poderia destruir tudo ali, né? Mas por que Deus não destruiu? Quando Deus vê o povo se rebelando contra a sua ordem, construir para si uma torre, na intenção de chamar a atenção de outros deuses, ofendendo Deus. Então Deus fala assim, vamos descer lá, né? Deus, ele poderia, como a pergunta fala, poderia ter destruído todos, mas não fez isso, né? Por quê? Porque o nosso Deus já tinha um plano. O plano de Deus é o plano de salvação. E Deus precisaria cumprir o plano de salvação, né? Então Deus agora vem e espalha o povo, confundindo, né, a língua deles, para que eles se espalhem, cada um para um lado, porque Deus tinha um plano, e o plano de Deus continua até hoje, que é salvar a humanidade, né? Mas eles estavam ali ofendendo Deus, e quando nós ofendemos Deus, Deus ele olha para a gente e a intenção dele pode ser boa com a gente, ele quer nos salvar, mas em detrimento da nossa rebeldia, da nossa falta de atenção aos conselhos de Deus, a gente passa por alguns momentos difíceis também, como passou aquele povo, né? Eu creio. Mas Deus, ele deu a eles o direito de continuar vivendo, né? Sair, espalhou, para que eles pudessem encontrar novamente, ter um encontro novamente com Deus e com a sua palavra. Muito bem, muito bem explicado, né, pastor Alessio? E é interessante isso, né, que Deus, ele deu várias línguas nesse momento, então, né, para que essas pessoas se confundissem, né, e não conseguissem mais se comunicar entre eles, né? Então, a partir daí, então, espalhou, então cada um começou a ter ali a sua língua, né, a sua língua humana ali, cada um começou a falar de uma forma. Exatamente foi, acho que a forma que Deus encontrou de fazer o quê? Então, como ele já tinha feito a promessa que não acabaria com o povo, por mais aqui o povo já estava, nesse momento, já adorando a outros deuses, que não era o Deus, nosso Deus bíblico, já está adorando outro Deus. Como ele fez a promessa de que não destruiria mais, assim ele fez então o quê? Vou dividir esse povo, que parte dele com certeza vai continuar fazendo essas coisas erradas, mas parte desse povo também vai me seguir, vai fazer aquilo que é da minha vontade, né? E assim ele fez. Né? Então você vê que Deus, ele em momento algum, ele não cumpre a palavra dele, ao contrário, ele cumpre sempre a palavra dele, né? Então ele não destruiu e deu uma oportunidade para esse povo, né? Foi o quê? Dividir. Falou assim, ó, já que vocês não quiseram ir por conta própria, se dividir, eu vou dividir vocês
E além disso, agora vocês não vão nem conversar mais um igual ao outro, que é para vocês não juntar mesmo, né? E aí assim fez o Senhor, né? Que coisa, né? Deus usou uma estratégia infalível, né? Eu fico pensando, né? Você tem aquele monte de gente construindo fora do plano de Deus, porque a intenção não é boa, né? Uhum. Daqui a pouco Deus vai confundir as línguas. Lá você não tem Google para consultar o que o Rogério está falando, não tem aplicativo para saber, não tem dicionário de outras línguas. O que você fala é que não é na minha língua, eu não entendo absolutamente nada. É um negócio, né? De repente até saiu correndo com medo, né? O que está acontecendo aqui com esse tá povo? acontecendo? Para cada lado, né? Totalmente diferente, né? Porque depois de tanto tempo, mesmo que você não fale muitas línguas, mas elas são conhecidas, né? Você já ouviu, você sabe, enfim. Mas ali é novidade. Sim. Né? Novidade. Até então era tudo igual, né? Era tudo igual, né? Imagina a gente aqui, acostumado a falar o nosso português brasileiro, né? Nunca ouvimos outra língua. Do nada chega alguém falando, você já vai ficar né? Assustado, russo? Né? Vai falar, meu Deus, o que é isso aqui, né? Aí daqui a pouco, esse está falando aquela língua que descobre o outro longe que está falando a mesma língua, outro lá. Daqui a pouco começa a juntar todo mundo, né? Aí esse grupo se entende, já não entende aquele. Tenta se comunicar. Não dá para viver. Não dá. Vamos toca um para cá, outro para lá, outro para cá, outro para lá, enfim, né? E aí vai aquele ditado, né? Quando não vai pelo amor, vai pela dor. Então o Senhor deu uma instrução correta para que multiplicasse, né, o povo distribuído na terra. Como eles não quis ir pelo amor, acabou sendo pela dor, né? Deus forçou, né? Tudo bem. Pastor Daniel, a quarta pergunta, querido, diz assim, ó, a partir do item 2 e de Gênesis 11, dos versículos 3 ao 9, Provérbios 16, 18, responde: qual o resultado da arrogância para excelentes projetos, grandes conquistas humanas e para o próprio ser humano? Qual é o resultado da arrogância para os excelentes projetos, grandes conquistas humanas e para o próprio ser humano? Muito bem. O resultado da arrogância, né, por excelentes projetos, porque o homem, ele tem essa intenção, né? Muitas vezes nós queremos grandes projetos, grandes conquistas, né? Mas muitas vezes nós queremos isto dentro dos nossos próprios planos. Então, o resultado, de acordo com o que nós aprendemos nesta lição, é a queda, né? Resultado é a queda, resultado é a confusão, né? Nenhuma ação, a gente aprende na lição que nenhuma ação, por mais nobre que ela seja, justifica, né, uma má intenção. Deus, ele sabia o que motivava aquelas pessoas. Hoje, nós temos, dentro do nosso convívio social, né, muitas pessoas com boas intenções, muitos projetos, né, dentro da própria sociedade, dentro da própria ciência, né, mas que muitas vezes esses projetos humanos, esses projetos grandes, é apenas para o seu próprio proveito, para a sua grandeza, né? Então, Deus, ele via qual era a motivação daquelas pessoas, e Deus vem e age com justiça, né? Deus age com justiça, Deus não tem prazer na destruição do ser humano. Deus não tem prazer na destruição do ser humano, mas o ser humano, muitas vezes, com as suas próprias mãos, eles os levam para a destruição, né? Querendo usar as suas intenções, por mais boa que elas pareçam ser, mas eles estão querendo puxar a glória para si. E Deus vem e age com justiça, né? Mas Deus age com justiça, mas também age com misericórdia. Quando Deus espalha aquele povo ali para a terra, Deus está usando a sua misericórdia. Deus poderia muito bem usar a justiça dele ali e destruir todo mundo. Não, mas Deus age com misericórdia. Ele espalha o povo, né? Ele deixa o povo espalhar. Então, o Senhor, ele sabia, então, o que motivava aquelas pessoas. Agiu com justiça, mas agiu
com misericórdia. Então, esse episódio aí da construção da Torre de Babel é uma demonstração, né, do progresso e da arrogância humana, né? Aquelas pessoas queriam se tornar absolutamente independente de Deus. E não dá certo, né? Eles queriam o progresso, eles queriam a estabilidade, né? Quantas pessoas hoje querem o progresso, querem a estabilidade econômica, a estabilidade social, emocional, né? E muitas vezes eles querem fazer isso para se orgulhar, né, de si mesmo. E Deus, então, muitas vezes, ele vem e intervém. Quantos projetos hoje que Deus intervém, né? Por quê? Porque Deus está vendo que tudo não passa de uma ambição do próprio ser humano. Então, por isso temos que tomar cuidado, né? Temos que sempre procurar fazer os nossos projetos, os nossos planos, dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós, dentro da sua presciência. Deus sabe tudo o que vai acontecer, mas nós, muitas vezes, queremos mudar os planos de Deus, puxando para nós mesmos. Então, se nós fizermos isso, a nossa arrogância pode destruir a nós mesmos, como aconteceu com aquele povo ali da Torre de Babel. Dependência de Deus mesmo, né? De Deus. Ser dependente Dependência de de Deus. Deus. E o que a lição coloca, o pastor Daniel colocou para nós, é exatamente isso. O projeto pode ser muito bom, né? Ele pode ser excelente, mas quando eu coloco a minha arrogância, que eu acho que com a minha força eu vou conseguir, isso é para tudo na nossa vida, né? É o que o pastor colocou aqui, é social, é financeiro, é dentro da própria igreja. Às vezes a gente vê projetos maravilhosos, só que qual é o propósito? Né? Qual que é esse propósito? Né? O que está sendo colocado nesse projeto? É a exaltar a Deus ou é exaltar eu que estou à frente desse projeto, as pessoas... Né? Então, essa lição ela vem a nos colocar exatamente isso. Tem muitos projetos aqui. E aí, o que ele atinge nós como seres humanos? Porque quando eu coloco a minha força e lá na frente eu tenho fracasso, isso acaba comigo mesmo, né? Porque eu confiei tanto no meu poder, tanto na minha força, de que aquilo vai ser tocado. Pode ser dentro da igreja, pode ser na empresa onde eu trabalho, onde eu estudo, pode ser em qualquer parte da minha vida. Eu confio tanto na minha força, né? E não quer dizer que nós não temos que confiar, nós temos que nos confiar, só que não é só nós. Nós, por nós mesmos, somos nada, nós temos que confiar no Senhor e fazer a nossa parte. Mas às vezes nós não confiamos no Senhor, nós confiamos somente em nós. Lá na frente o fracasso vem, nos decepcionamos, e muitas vezes é difícil, né? A gente chega num buraco, né? Num fundo do poço, vamos dizer assim, né? Então, foi o que o pastor Daniel nos colocou. Acho que foi muito bem colocado. O resultado para o ser humano é o quê? É próprio... Vai ser a falência. A falência. Não tem como, Não né? tem como. Não tem como ser diferente. Exatamente. Pastor Rogério, eu acho que agora vamos aí para essa primeira parte, a quinta pergunta, é isso? É isso aí. A segunda parte da lição é lições para viver. E o primeiro tópico ele coloca assim, ó: para evitar a falência dos nossos projetos, precisamos valorizar a sabedoria de Deus. E a pergunta vem: a partir da primeira aplicação, responda: por que precisamos valorizar a sabedoria divina para conduzir bem nossos projetos de vidas? Pastor Daniel, nos ajuda aí. Muito bem. Por quê? É muito fácil responder essa pergunta, né? Porque só a sabedoria divina nos ensina de maneira correta, né? Só a sabedoria divina pode fazer com que os meus projetos sejam bem-sucedidos. Não há sabedoria humana que possa me capacitar a não ser a sabedoria de Deus, né? Só a sabedoria de Deus me ensina a amar a Ele e amar o próximo. Eu não saberia amar a Deus e nem amar o próximo se eu não deixasse que Deus conduzisse a minha vida, né? O próprio salmista, ele diz que a grandeza de Deus, né? A sabedoria de Deus, o próprio sábio, né? Salomão, ele fala sobre a sabedoria de Deus, sobre
Provérbios fala muito sobre a sabedoria, né? Então, a gente conhece e precisamos ter segurança não em nós, mas ter segurança naquilo que Deus nos ensina, porque só a sabedoria de Deus, só a sabedoria divina, ela pode acabar com a nossa arrogância, com a nossa própria maneira de querer ver as coisas. Então, a falência do nosso projeto só serão evitadas se nós, de fato, considerar o que Deus quer ensinar para nós. Saímos fora do ensinamento de Deus, a queda, ela é inevitável. Amém. Amém. Não tem nada fora do projeto de Deus que possa dar certo, né? Nada, 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 nada. E a sabedoria divina, por quê, né? Porque já está falando, a sabedoria divina, Deus, o Criador de todas as coisas, que fez todo o universo, que fez todas as coisas, como ele não vai saber de algo? É impossível, né? Ele não saber, né? Os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos, os pensamentos do Senhor, né, são mais elevados que os nossos. Exato. Quantas vezes nós, às vezes, construímos coisas que é para o nosso fracasso ou para a nossa ruína, e o Senhor não nos permite que construa para isso. A torre aqui de Babel foi a situação. Então o Senhor até deixou eles começarem, mas não deixou concluir. Por quê? Porque sabia que aquilo ali ia trazer problemas. Então, na nossa vida também, nos dias de hoje, ele faz isso com nós, né? Quantas vezes você começa a fazer alguma coisa sem orientação, sem instrução de Deus, no meio do caminho dá tudo errado, ainda você acha ruim. Mas se de repente ele deixasse que aquilo andasse, seria muito pior, né? Então, o Senhor, então, ele acaba, de certa forma, ainda tendo a misericórdia, né? E nos dando essa chance, né? Tirando aquilo de nós. Às vezes, e nós ainda agimos de forma rude ainda com o Senhor, às vezes, por que o Senhor não deu certo, questionando, né? Porque iniciamos um projeto, iniciamos algo na nossa vida, sem pedir orientação, sem pedir instrução, e para que nós não nos arruinássemos mais ainda, ele acaba interrompendo muitas coisas, né? E ainda assim a gente questiona a Deus, né? Antes de começar os nossos projetos, colocar nas mãos do Senhor. Senhor, esse projeto é bom para a minha vida? Se for bom para minha vida, que dê certo. Se não, que o Senhor tire, né? Para que a gente não acabe como aconteceu então com esse povo, né? Então, aqui cabe uma pergunta, né? Quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria, o que ele respondeu para Deus, né? Ele poderia pedir muitas coisas, né? Para Deus. E qual é o seu projeto de vida? Qual é o nosso projeto de vida? O que vamos pedir para Deus? Eu tenho um projeto na minha vida, então eu vou pedir para Deus o quê? Vou pedir para Deus coisas terrenas? Não. Eu estou aprendendo que eu tenho que pedir para Deus a sua sabedoria, né? Porque com a sabedoria de Deus, eu posso conquistar muitas coisas, como Salomão conquistou, né? E com a sabedoria de Deus, eu posso conduzir a minha vida de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus princípios. É igual o pastor Rogério acabou de dizer agora há pouco. Talvez a gente faz um projeto e a gente parece que está indo bem, daqui a pouco o negócio não dá certo. Por que será que não deu certo? Né? Porque Deus, ele preveu um mal maior ali na frente, então ele já cortou logo aqui esse meu projeto, porque eu estava dentro da minha própria arrogância, né? Querendo mostrar, talvez, né? Ou querendo ser uma pessoa vista pela sociedade, né? Então, Deus vem e ele faz com que tudo seja cortado ali, né? Que bênção, pastor Daniel. Muitíssimo obrigado aí pela resposta da pergunta de número 5. Agora nós caminhamos, então, aqui para a segunda parte da aplicação, que diz assim, ó: para evitar a falência dos nossos projetos, precisamos confiar na presciência de Deus. E a pergunta 6 diz assim: com base na segunda aplicação, explique a importância de confiarmos na presciência de Deus para nos conduzirmos bem. Muito bem. Circunstâncias adversas acontecem na nossa vida. Quem nunca passou por algumas circunstâncias ao qual não queria passar, né? Circunstâncias difíceis. Mas eu só posso aceitar essas circunstâncias adversas na minha vida, ou na minha trajetória, se eu confiar
na presciência de Deus, né? Aqueles que desistem, muitas pessoas desistem, né? Por não verem os seus planos darem certo. E por que eles desistem? Porque não confiam na presciência divina. Então, quando eu confio, quando eu tenho certeza, né, de que Deus, ele sabe o que vai acontecer ali na frente, na minha vida, então eu não desisto, né? Então, o plano de Deus, ele existe, e eu tenho que acreditar nisso, né? Então, eu preciso aceitar tudo o que acontece na minha vida. Por quê? Porque eu não confio em meus planos, eu confio nos planos divinos, né? Eu tenho que aceitar que o que prevalece é os planos de Deus, e não os meus planos, né? Porque só o Senhor, ele pode todas as coisas, né? Quantas coisas eu queria que tivesse acontecido na minha vida e não aconteceu? Quantos projetos, de repente, eu fiz, né? E tem hora que eu fico pensando, o que eu estou fazendo aqui no Rio Grande do Sul? O que eu estou fazendo aqui na divisa do Uruguai? Não era para eu estar lá na cidade de Sertãozinho, né? Fiz tantos planos, né? Lá na minha vida, quando eu tinha 30 anos de idade, construí uma empresa, construí uma casa com 5 suítes, né? Planejando um quarto para cada filho, né? Um quarto para mim, um quarto de hóspede, né? Fiz tantos planos para minha família ali na cidade de Sertãozinho, e hoje onde que eu estou agora? Né? Por quê? Porque quando Deus chama uma pessoa para algum propósito, né, e eu estudando essa lição aqui, eu comecei a voltar na minha vida para ver o que Deus fez. Deus fez tudo que eu queria? Não. Deus não fez tudo que eu queria. Eu fiz alguns projetos e não deu certo, mas outros projetos que estavam nos planos de Deus, deu certo. Né? Então, você que está aí assistindo, participando desta lição bíblica, não fique preocupado se alguns planos da sua vida não deu certo, se você está em outros planos hoje. Creia e confie na presciência divina, porque só prevalece de pé, confiando em Deus, aqueles que aceitam todas e qualquer circunstâncias adversas da sua vida. Aí você vai crer que você está dentro dos planos de Deus. Então, pastor Alessio, pastor Rogério, essa lição nos ensina muito e nos faz crescer, e nos faz deixar de pensar naquilo que nós poderíamos ter feito. Ela faz a gente pensar e agradecer a Deus por tudo o que aconteceu nas nossas vidas. Porque se aconteceu, é porque estava escrito nos planos de Deus. Eu queria uma vida diferente, eu queria algo diferente para a minha vida, mas Deus tinha outro plano. Você queria algo na sua vida, mas Deus fez diferente. Por quê? Porque você confiou na presença de Deus, aceitou os planos de Deus, e hoje você pode se tornar, ou tem se tornado, uma grande bênção nas mãos do Senhor, por causa da sua confiança em Deus. Amém. 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 Graças a Deus, né? Muito bem colocado, né, pastor? Tem só um trechinho aqui que eu achei interessante também, coloca assim, ó. Por isso a ciência, que tem sido uma bênção para a humanidade, sempre terá diante de si um limite colocado por Deus, para que o ser humano reconheça sua finitude. Né? Então, nós vemos o tanto que a ciência avançou, né? Muito, avançou muito. Mas ainda assim ela tem o seu limite colocado por Deus, né? Para que a gente sempre lembre que nada supera a Deus, né? E é o que o pastor Daniel acabou de nos colocar, né? Exatamente isso. Então, nós temos os nossos planos, mas o Senhor tem os planos dele na nossa vida, né? E quando nós tentamos fazer fora do que é o plano dele, a gente sempre se dá mal,
Se nós pararmos para refletir, assim como o pastor Daniel colocou lá, que ele tinha os planejamentos dele, mas Deus colocou ele em outros planos ali, se o pastor Daniel tivesse, de repente, persistido naquele plano dele ali, ele poderia ter dado mal em algum momento da vida dele, alguma fase da vida dele, poderia ter acontecido, né? Mas o Senhor, com a sua presciência, já previu o que aconteceria com ele e já colocou um caminho diferente ali para o servo, né? Então é assim que nós temos que confiar, é assim que eu confio, acho que Deus trabalha dessa forma, né? E nós, como cremos nesse Deus maravilhoso, esse Deus bíblico, acho que é nesse caminho que nós devemos seguir. Tudo vai dar certo desde que o Senhor esteja com as suas mãos lá. E se não der, foi porque ele tirou. Verdade. Né? Importante isso, né? Muito. Quando a gente pensa na presciência, ciência é o conhecimento, né? A presciência é o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas. Aí, o pastor Daniel fazia plano de sertãozinho. Ele jamais imaginava que em fevereiro de 2025 ele estaria na Barra do Quaraí. Deus já sabia. Sim. O pastor Rogério estava lá em Mato Grosso. Exato. Né? Isso. Daqui a pouco, ele jamais imaginava que em fevereiro de 2025 ele estivesse em Gravataí. Deus sabia. Exatamente. Né? Deus sabe tudo, né? Então, esse conhecimento que ele tem é o que faz, que nos dá tranquilidade, porque Sim. Deus não é pego de surpresa. Não. A gente se surpreende. Sim. Um plano que não dá certo, outro que dá certo, e Deus vai colocando, vai abrindo algumas portas e vai fechando outras. Sim. Mas é porque ele sabe lá, ele sabe o fim. Exato. O filme da nossa história, ele já sabe o final. Né? Exatamente. Então... E complementando o que o senhor está colocando e o que o pastor Daniel colocou também, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, meu propósito, Rogério como pessoa, era para atender um cliente meu aqui do Rio Grande do Sul. Esse era o meu propósito, que eu queria estar mais próximo. Né? Uhum. Só que o Senhor já tinha o propósito dele, porque quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, no final de 2019 para 2020, é isso, veio a pandemia. E todas as reuniões que eu fazia online, continuei fazendo online. Quer dizer, o meu propósito era ter vindo, como pessoa, era ter vindo para atender esse cliente. Quando eu cheguei aqui, eu acabei continuando atendendo igual era antes, tudo online, mas estou aqui até hoje, 5 anos no Rio Grande do Sul. Para o senhor ver como é que Deus faz da forma que ele quer. Né? E o pastor Daniel, ele estava pensando no cliente, Deus pensando assim, ele vai ser um dos pastores de Gravataí, ele vai ser o diretor da TV Promessa RS, ele nem sabia nada. Nem sabia de nada. Junto com o pastor Alessio também, que veio com... Não é? Ó, fevereiro de 2025, pastor Alessio está em Gravataí, está no Rio Grande do Sul. Não, gente... Não é? Tudo ele sabe, gente. Confia nele. É isso aí. Descansa nele, né? É isso aí. É verdade. Daniel, e todos nós estamos felizes, né, pastor? Graças a Deus, né? Que bom que a história está no controle dele. Exatamente. Que ele controla a história. Sim, glória a Deus. Com certeza. Temos que confiar nele, né? Tem que confiar nele. Deixa ele. E o Rogério, e o pastor Rogério não tem intenção de voltar para o Mato Grosso tão cedo, né? Não está nos planos. Só se o senhor preparar alguma coisa, né? Mas não está. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Daniel, muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Deixamos aqui o nosso abraço à diaconisa Inácia, a missionária Inácia. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe ricamente aos irmãos da Barra do Quaraí, também de Belo União, que cederam aí o pastor deles para estarem aqui com a gente, né? Amém. Nossa gratidão aos irmãos também. Deus abençoe. Muitíssimo obrigado, pastor Rogério também. Obrigado pela oportunidade, pastor Alessio, pastor Daniel. Obrigado aí pela presença na nossa escola bíblica. Amém. E vamos abusar um pouquinho mais da bondade do pastor Daniel, pedir para que ele faça uma oração, né, pastor? Vamos lá. Pastor Daniel, por gentileza, querido. Amém. Poderia fazer uma oração por todos nós, né, pelos alunos da Escola Bíblica do Sul, para a gente encerrar o programa de hoje? Amém. Eu que agradeço também pela oportunidade, né, de poder estar aqui. Agradeço a Deus e oro, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, me coloco na Tua presença agora, meu Deus, em oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de poder estar adentrando a este lar, a este local, quem sabe de trabalho, até mesmo é um lugar que nós não podemos chegar, mas o Senhor chega através deste propósito que o Senhor tem desta TV. Muito obrigado, meu Pai, porque
eu creio que essas vidas que estão, neste momento, na tua presença, que aprenderam da tua palavra, têm o desejo no teu coração e o interesse de poder continuar crendo na tua presciência e aceitando tudo aquilo que acontece nas suas vidas. Pai, em nome de Jesus eu oro. Permita, Senhor, que essas vidas continuem crendo que tudo está dentro dos teus propósitos. Os seus planos estabelecidos são os melhores para aqueles que amam a Deus e aqueles que são amados de Deus. Por isso, Pai, agora eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo, nunca nos deixe desistir, ó Pai eterno, dos propósitos do Senhor na nossa vida. Nunca nos deixe, ó Pai eterno, querer fazer com que os nossos planos sejam estabelecidos de acordo com a nossa própria vontade, mas que seja feito a vontade de Deus na vida da tua igreja, na vida daqueles que creem, daqueles que confiam em ti, Senhor. Por isso eu oro agora, em nome do Senhor Jesus. Se existe alguém querendo, ó Pai eterno, fazer os seus próprios planos, que o Senhor possa mostrar para esta pessoa agora, para que ele possa voltar-se a crer e continuar sendo guiados pela tua palavra, confiando na tua presciência, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por este momento. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Daniel. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Amém, pastor. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Deixo aqui o meu abraço para todos os nossos irmãos e amigos, né? E que essa lição possa trazer um crescimento aí para todos que estão na sintonia, em nome de Jesus. Obrigado aí pela oportunidade que nos concedeu. Amém. Obrigado, pastor Rogério. Deus te abençoe. A todos vocês que estiveram conosco aqui na Escola Bíblica do Sul desta semana, nossos irmãos e irmãs, a nossa gratidão. Por gentileza, mais uma vez, compartilhe o nosso link. Olha quanta coisa maravilhosa que o Senhor nos ministrou hoje aqui. Quantas pessoas que podem ser alcançadas, abençoadas, fortalecidas em suas jornadas através deste conteúdo. E isso está ao alcance apenas com um clique seu. Tá bom, meu irmão? Tá bem, minha irmã? Usemos a tecnologia para a glória do nosso Senhor e para a edificação de muitas vidas. Por gentileza, compartilhe o link. Não se esqueça de deixar o like. Se não deixou o joinha, não saia, não desligue, sem deixar o seu joinha no programa dessa semana, na Escola Bíblica do Sul dessa semana. Se inscreva no canal, TV Promessa RS, ative o sininho, para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado a todos. Fiquem com Deus.